Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Faltam 17 dias. Estamos estudando o Salmos 145, escrito por Davi, um salmos de louvor ao Senhor. E no texto de hoje eu quero destacar um verso onde Davi diz que Deus levanta o abatido. O Senhor sustenta todos os que estão para cair, escreveu Davi, e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos estão em ti. Davi está demonstrando a fé e a esperança que o povo de Deus tem no Senhor. Sabendo que Ele é um Deus misericordioso, que sustenta o seu povo, levanta o que caiu, ajuda o abatido, Davi está declarando esta confiança no Senhor. Vamos ao encerramento do livro do profeta Daniel. Eu imagino que se você leu os últimos 2 capítulos que concluem o livro, ficou um pouco confuso, talvez muito confuso. O texto começa com Daniel dizendo que após ter ouvido o que o anjo disse para ele depois da visão do homem vestido de linho branco, Daniel ficou emudecido. Então o homem tocou nos lábios dele e ele começou a falar. Não temos a pretensão de explicar estes 2 últimos capítulos do livro de Daniel, de explicar com riquezas de detalhes. Por quê? Trata-se de uma visão tão perfeita, tão profunda, tão rica em detalhes, tão ampla, que é para aquele tempo e para tempo vindouros, mas é uma profundidade de detalhes. São vários reinos, é uma visão que fala de muitos tempos, de vários reinados, vários reis. São vários relatos, tramas, grandes acontecimentos. É uma visão tão ampla, tão profunda, que os historiadores e o povo que viveu aquela época deu a Daniel total crédito. Era um profeta muito conceituado porque entenderam que para receber uma visão daquela amplitude, daquela profundidade, tinha que ser de fato um profeta do Senhor. O que podemos extrair desta grande visão é sobre o poder de Deus, a soberania de Deus, que vai mostrando a Daniel que ele tem toda a história já escrita. E Deus vai falando com Daniel através do anjo tudo o que vai acontecendo, cada reinado, cada rei que virá, as brigas que acontecerá com o sul, com o norte, os reis que irão se sobrepor sobre o outro, fala sobre as filhas, casamentos que acontecerão. Isso tudo a gente vai vendo ao longo da história, está lá no Novo Testamento, tem em textos que nós já lemos anteriormente. Vai refletir lá quando Jesus está conversando com os discípulos, por isso é uma visão tão profunda. Nos textos das cartas de Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, reflete em toda a história. Tudo o que Deus disse neste ponto para Daniel, veremos acontecer gradativamente. Deus dá tempos, fala de tempo para Daniel. Mas veja o que Daniel disse. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai-te, Daniel, porque estas palavras estão lacradas e seladas até o tempo do fim. Nem Daniel entendeu. O contexto anterior era o anjo vinha explicando sobre uma devastação, uma grande destruição que viria, uma purificação do povo de Deus. E o anjo está falando sobre o tempo do fim, traz alguns prazos, alguns tempos, e Daniel, mesmo depois do anjo ter dito o tempo, o prazo, ele não entendeu. E como nós lemos, ele disse, não entendi, por isso perguntei. E a resposta, você viu. Daniel, é até aqui que você vai saber. Na conclusão do livro de Daniel, fica muito claro que o anjo do Senhor está falando com ele sobre a ressurreição. Algo que era desconhecido para Daniel. É preciso lembrar que os profetas até ali não sabiam sobre o Messias de forma clara. Tanto que Paulo diz depois que aquilo que foi oculto para aquele povo, para os profetas lá do Antigo Testamento, foi revelado no Novo Testamento. O mistério de Deus, a saber, Cristo Jesus.
Os profetas sabiam até um certo ponto, sabiam de algo que iria acontecer, sabiam da promessa sobre o trono de Davi, que sempre haveria alguém sentado no trono, sabiam de um remanescente, sabiam de um salvador, mas eles não tinham ideia do que exatamente seria isso. Da mesma forma, Daniel não tinha conhecimento desta grande ressurreição. Mas o livro encerra, o último versículo diz exatamente assim: Tu, porém, vai até que chegue o fim, pois descansarás e receberás a tua herança no final dos dias. Ora, o que quer dizer isso para Daniel? Você vai descansar e vai receber uma herança? O descansar aqui era dormir eternamente. Em outras palavras, morrer. Você vai descansar e vai receber uma herança? O que um morto faz com uma herança? Claramente, o que estava sendo revelado para Daniel é que ele iria para o descanso do Senhor, ele iria ser recolhido, viveria o tempo dele, seria recolhido, iria descansar, mas ele poderia ir em paz, porque a herança dele estava garantida. Sobre qual herança está sendo dito a Daniel? A herança da vida eterna, na grande ressurreição, quando Jesus vier e os mortos serão os primeiros a irem. Está garantida a herança de Daniel. Então, este final do livro de Daniel é bem longo. A parte onde o anjo aparece, vai explicando para Daniel com riquezas de detalhe tudo o que acontecerá. Porque no vídeo anterior nós paramos no exato ponto onde o anjo disse para Daniel que iria explicá-lo o que ia acontecer com o povo dele, com o povo de Daniel, o povo de Israel. Nós paramos aí. A partir de então o anjo começa a explicação, mas é esta explicação longa, com riquezas de detalhes, que passa por gerações, por décadas, por anos. É para aquele tempo, é para o tempo vindouro. Ele está falando de vários tempos, vários reinados, vários reis, várias potências, vários impérios. É de fato uma visão muito ampla. O anjo diz para Daniel selar tudo aquilo que ele ouviu. Tu, porém, Daniel, sela as palavras e sela o livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Este selo tem a ver com a confirmação em que aquilo tudo é verídico, é verdadeiro e é uma confirmação. Está selado, está guardado, e o anjo disse que era para deixar guardado para o fim. Quando o anjo estava explicando para Daniel, ele disse que estaria falando sobre a verdade, que mostraria para Daniel a verdade do Senhor, a verdade de Deus. E agora ele diz para Daniel selar esta palavra. É a confirmação de que tudo aquilo é verdadeiro, tudo aquilo de fato acontecerá, como vimos ao longo da história, na narrativa da própria Escritura, que de fato aconteceu, e ainda tem coisas que estamos esperando acontecer. E o mesmo Deus que cumpriu o que disse a Daniel é o Deus que cumprirá aquilo que ainda estamos esperando acontecer. E assim encerramos o livro do profeta Daniel. Vem aí o livro do profeta Oséias. Vamos ao Apocalipse. Por falar em selo, como acabamos de ver no livro de Daniel, o texto de Apocalipse fala de selos. João relata que ele viu do lado direito daquele que estava sentado no trono um livro que estava escrito por dentro e por fora. Além de estar escrito por dentro e por fora, João diz que o livro estava bem selado. Ele viu também um anjo que clamava em alta voz, dizendo quem era digno de abrir o livro e os 7 selos. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem embaixo na terra, que pudesse sequer ser digno de olhar para aquele livro. João diz que ele chorava muito, triste porque não tinha ninguém que fosse capaz de abrir o livro, de abrir os selos. E então um dos anciãos, dos 24 anciãos, acalmou João. O ancião disse para João: não chores, o leão da tribo de Judá, aquele da raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisto João viu os seres viventes, os 4 seres viventes no meio dos anciãos e um cordeiro que parecia estar morto. Então ele vai descrevendo ali a figura de Jesus. João descreve que ele veio e pegou o livro da mão daquele que estava sentado no trono.
E logo que ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se imediatamente, tendo cada um deles uma harpa e, note bem, taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. João então continua a descrever aquela cena e é ali um grande derramar, todos adorando aquela figura, o Senhor, a presença do Senhor. E ele ouve a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de anjos, todos honrando ao Senhor e dizendo que ele era o único digno, capaz de abrir o livro e romper os 7 selos. Ao que está sentado no trono, ao Cordeiro, a ele seja dada a honra, a glória e o louvor para sempre. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos também se prostravam e adoravam. E então começa a abertura dos selos. São abertos os 6 primeiros selos. Hoje vamos ver 3. João diz que viu quando o Cordeiro abriu o selo. E ele ouviu um dos seres viventes falar com uma voz como se fosse um trovão. Vem! João olhou e viu um cavalo branco, e o seu cavaleiro segurava um arco. Foi dado a ele uma coroa e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Então abre-se o segundo selo. O segundo ser vivente aparece e diz, vem. E então saiu outro cavalo, esse agora é vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Foi entregue a ele uma grande espada. Abriu-se então o terceiro selo e o ser vivente disse novamente, vem. Então João viu um cavalo, desta vez preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E uma voz surge entre os 4 seres viventes e fala sobre umas medidas. Tem a ver com comida, alimento, azeite, e o significado é sobre a fome que assolaria a terra. Contudo, há uma medida de justiça, um equilíbrio. O Senhor executando a justiça dele, o juízo dele, mas também a sua misericórdia. E é esse o significado de toda aquela medida que o ser vivente pronunciou. Tudo isso aponta para um tempo futuro, para uma época vindoura, para o que viveremos, o que irá acontecer. Nem tudo está revelado aos homens. É desejo de Deus, é propósito de Deus que você o conheça, mas também é desejo de Deus que você anseie por Ele, que você tenha sede dEle e, portanto, se empenhe em buscá-lo e conhecê-lo. E nós estamos aqui para te ajudar. Então, se Deus permitir, se Ele disser que sim, eu te espero aqui no próximo vídeo. Até lá!